As enfermeiras correram. As máquinas apitadas e atrás das portas oscilantes, o homem que ela seguiu da rua se agarrou à vida por um fio. Finalmente, um médico emergiu, sua expressão apertada, e apressou. Se você disse que seu O negativo? Ele perguntou, examinando a forma em suas mãos. Sim, Ana disse rapidamente, levantando. Se fizemos um teste rápido. Você é uma partida, ele confirmou. Depois hesitou. Mas temo que não possamos aprovar a doação. O quê? Sua voz rachou. Por que não? Ele olhou para ela se desculpando. Você pesa apenas 44 quilos. Isso está no mínimo necessário para doar sangue total com segurança. Eu não me importo com as regras. Ela deixou embaçar, a voz subindo acima do barulho do pronto. Socorro! Por favor, basta pegar o que você pode. O tom do médico permaneceu calmo, mas firme. Não podemos colocá-lo em risco. Seu corpo pode não tolerar a perda. Você pode desmaiar, entrar em choque. Eu preferiria desmaiar do que ver alguém morrer. Ana interrompeu, lágrimas se formando rapidamente. Várias cabeças giraram. Uma enfermeira fez uma pausa no meio do estrade. Ana apertou o punho. Você não entende? Eu tenho que fazer isso. O médico dobrou os braços. Por quê? Você nem o conhece. Porque eu já estive aqui antes. Ela sussurrou. Ele franziu a testa. Ela respirou trêmulo, suas mãos apertando a prancheta. Quando eu tinha 18 anos, meu melhor amigo, Liam, sofreu um acidente de moto. Ele precisava de sangue com urgência. Eu era uma partida, mas fiquei aterrorizada. Eu nunca doou antes. Eu odiava agulhas. Eu em pânico. Ela olhou para baixo, quebrando a voz. Eu disse à enfermeira que não podia, que voltaria no dia seguinte. Mas ele não teve um dia seguinte. Ele morreu naquela noite. O silêncio caiu entre eles. Ana enxugou os olhos dela, com raiva de si mesma. Todos os dias, desde então, eu me perguntei se eu poderia tê-lo salvado, se talvez meu sangue tivesse sido suficiente. Mas eu não dei. Eu corri. Ela olhou para cima, rosto pálido e determinado. Não estou correndo desta vez. Por favor, doutor, deixe-me fazer isso. O médico a estudou, a tensão em sua testa mudando lentamente para algo mais atencioso. Depois de uma pausa, ele falou mais gentilmente. Existem casos raros em que, com consentimento informado e supervisão médica, permitimos um empate parcial. Não é o ideal, não é comum, mas é possível. Sim, Ana disse instantaneamente. Vou assinar qualquer coisa, por favor. Teremos que monitorar seus vitais de perto e só podemos levar uma quantidade muito pequena, apenas o suficiente para estabilizá-lo, não para uma transfusão completa. Eu entendo. A enfermeira por perto deu um passo à frente na área de transferência na mão. Você precisará assinar uma versão voluntária. Ele afirma que você aceita os riscos de doar abaixo do peso. Ana pegou a caneta sem hesitar. Sua assinatura tremeu, mas se manteve firme. Alguns minutos depois, ela se sentou em uma maca reclinada, um torniquete amarrado ao redor do braço. A antisséptica queimou a pele, mas ela não se encolheu. A enfermeira inseriu a agulha. Ela fechou os olhos. Imagens correram de volta. Liam rindo sob o céu de verão, o corredor do hospital, seus pés congelados que se recusaram a caminhar em direção à sala, doador, a ligação de sua mãe na manhã seguinte. Ela sentiu uma lágrima escorregar pela bochecha enquanto seu sangue enchia a bolsa. A enfermeira tocou seu ombro. Estamos no meio do caminho. Você está indo muito bem. Ana assentiu, sua respiração superficial. Quando acabou, eles a ajudaram a se deitar e descansar. Sua cabeça girou, mas uma paz estranha se acalmou em seu peito. Do outro lado do pronto-socorro, seu sangue já estava sendo levado às pressas para a sala de trauma. Ela assistiu ir. O médico voltou 10 minutos depois, sua expressão mais suave. Ele é estável, disse ele. Ana piscou. Você comprou o tempo dele. Ele estava batendo.
Essa unidade fez toda a diferença. Ela engoliu com força. Não estamos fora da floresta, mas sim, ele vai conseguir. Ana deixou seus olhos caírem fechados, a exaustão puxando todos os músculos. O alívio a veio como calor. Ela não sabia o nome do homem, não conhecia a história dele, mas hoje à noite ela havia reescrito o seu próprio, e desta vez ela não correu. A primeira coisa que Michael notou foi o cheiro estéril, antisséptica, plástico e algo fracamente metálico. Então veio o peso no peito, a dor aguda ao seu lado e a pressão monótona em torno de sua cabeça. Ele abriu os olhos, ofuscando a luz branca. Um ventilador de teto girando lentamente acima, o bip rítmico de um monitor cardíaco e, em seguida, uma memória. Não é claro, mas algo embaçado, como se estivesse subaquático, uma voz, a voz de uma mulher e seu rosto, uma mão segurando a dele enquanto a ambulância rugia pela chuva. Ela estava lá, ele murmurou. Uma enfermeira olhou para cima do canto da sala. Sr. Sterling. Você está acordado, Sterling. Esse era o nome dele. A voz da enfermeira confirmou, mas parecia distante, estrangeira. A garçonete doa sangue para um paciente de emergência, sem saber que ele é um bilionário, e retorna com uma proposta. A chuva bateu com força contra as janelas da pequena cafeteria. Uma chuva implacável que transformou o estacionamento em uma poça cintilante de cinza. Ana limpou a última mesa com movimentos lentos e praticados, seus braços finos doendo após um longo turno. Ela olhou para o relógio. Quase tempo de fechamento. Ela pegou sua capa de chuva. Assim como um forte acidente metálico rasgou o som da tempestade, ela congelou. Outro acidente, depois, uma trituração doentio de metal no asfalto. Seus instintos entraram em ação. Ana disparou pela porta, chovendo os cabelos em segundos. Seus tênis derrapam na calçada molhada, enquanto ela virava a esquina em direção à estrada principal. Foi quando ela o viu. Um homem estava espalhado pela estrada, o sangue se acumulando embaixo da cabeça, com os membros em ângulos não naturais. A frente de um sedã escuro estava amassada a alguns metros de distância, seu para-brisa quebrado. Ninguém mais estava por perto. Ei, pois senhor, você pode me ouvir? Ela gritou, ajoelhando. Se por ele. Sem resposta. Seu peito se levantou, mas ele estava vivo. Mãos tremendo, Ana puxou o telefone e discou o 911, sua voz apertada com urgência. Houve um acidente. Um homem foi atingido por um carro. Ele não está consciente. Não sei se ele vai conseguir. O despachante fez perguntas, mas os olhos de Ana ficaram trancados no rosto do homem. O sangue se afastou da linha do cabelo. Sua respiração era superficial. Eu vou ficar com ele. Apenas se apresse. Ela sussurrou e terminou a ligação. Ela arrancou o avental e rolou para pressionar suavemente contra a ferida na cabeça dele. Ela nunca tinha visto tanto sangue. O estômago dela torceu, mas ela não desviou o olhar. Em minutos, as sirenes tocaram à distância. Quando a ambulância chegou, os paramédicos correram para o lado dela, empurrando-a suavemente para trás. Você chamou isso? Um deles perguntou. Sim, ele estava sozinho. Ana respondeu, limpando as mãos em suas calças embebidas. Os paramédicos funcionaram rapidamente, estabilizando-o. Temos um homem, final de 30 anos, trauma significativo, perda de sangue pesada, sem identificação, sem família em cena. Você o conhece? Outro médico perguntou a ela. Não, disse Ana. Mas eu vou com você. Eles olharam para ela. Eu fui o primeiro aqui, acrescentou. Alguém deveria ir com ele. Ninguém deveria ter que passar por isso sozinho. Um médico hesitou e depois assentiu. Multar. Entre. Dentro da ambulância, Ana segurou o trilho da maca enquanto acelerava pelas ruas. O interior era um borrão de jargão médico, máquinas de bip e bandagens encharcadas. Um dos médicos amaldiçoou baixinho. Ele é negativo.
extremamente raro, e somos baixos desse tipo sanguíneo em todos os bancos locais agora. O que isso significa? Ana perguntou, segurando a barra de metal frio. Isso significa que, se ele perder mais sangue e não encontramos uma partida rapidamente, podemos perdê-lo. O médico encontrou seus olhos, a menos que encontremos alguém que possa doar imediatamente. A mente de Ana correu. Eu sou negativo, ela disse suavemente. Ambos os médicos se viraram para olhar. Lá, com certeza? Um perguntou. Simulation. Eu dei sangue uma vez, anos atrás. Eles trocaram um olhar. Você pesa pelo menos 110 libras? Ela mordeu o lábio. Não, não exatamente. Mas então não podemos... Eu não me importo. Ana interrompeu. Vou assinar qualquer coisa. Vou correr o risco, por favor. Um deles franziu a testa. Senhorita, não podemos deixar você se colocar em perigo. Existem regulamentos. Eu já vi alguém morrer antes porque não ajudei, ela disse, quebrando a voz. Não posso fazer isso de novo. Não quando posso fazer algo desta vez. Eles hesitaram. Por favor, ela sussurrou. Não estou pedindo nada. Eu só não quero que ele morra. O médico finalmente assentiu. Teremos que conversar com o atendimento no pronto. Socorro. Mas se você estiver disposto a assinar um consentimento e passar por uma triagem rápida, eles podem aprovar uma pequena unidade. Obrigado. Ana sussurrou, olhos cheios de lágrimas. Quando eles entraram na entrada de emergência, Ana olhou para o homem inconsciente ao lado dela. Suas feições estavam calmas agora, como se sem saber o quão perto ele estava de escorregar. Ela pegou a mão dele, fria e manchada de sangue, e a agarrou gentilmente. Você não está sozinho, ela murmurou. Você vai conseguir, eu prometo. As portas da ambulância se abriram. Holofotes, robinas, enfermeiras, instruções de latido. E Ana, embebidas e tremendo, seguiram o homem que ela não conhecia, no caos do pronto, socorro, pronta para sangrar por um estranho, porque seu coração não a deixou fazer nada menos. As paredes brancas da sala de emergência pareciam mais frias do que a chuva lá fora. Ana sentou-se em um banco estreito, embebido no osso, seus dedos finos tremendo contra a prancheta que descansava em seu colo. Michael tentou se sentar. Firou-se à medida que a dor passou por suas costelas. Cuidado, a enfermeira avisou, pressionando um botão para elevar a cama. Você está inconsciente por quase 3 dias. Sangramento interno, clavícula fraturada, 2 costelas rachadas. Você tem sorte de estar vivo. Michael mal a ouviu. Onde ela está? Quem? A garota da ambulância. Ela estava segurando minha mão. A enfermeira hesitou. Eu não estava lá, senhor. Mas posso verificar com os paramédicos. Algumas horas depois, um de seus assistentes chegou. James, aquele que sempre usava uma gravata escura e falava em frases cortadas, ele parecia aliviado e tenso. Senhor, graças a Deus você está acordado. Já notifiquei sua família fora. A segurança tem sido apertada. Nós mantivemos toda a imprensa longe. Eles não sabem que você está aqui. Michael acenou para ele. Nada disso importa. Eu preciso encontrá-la. Ela, senhor? A garota que me salvou. James piscou. Ainda estamos reunindo informações sobre o acidente. Você foi atingido por um carro. Difícil de saber se era um motorista imprudente ou intencional. Sem identificação em você na época, apenas seu telefone, que foi destruído. A EMT disse que um civil encontrou você e cavalgou com você na ambulância, mas ela saiu antes de dar o nome dela. Michael franziu a testa. Em seguida, comece com as filmagens de segurança hospitalar. Sala de emergência, baía de ambulância. Encontre... sim, senhor. E James? Michael olhou para cima, sua voz mais silenciosa. Ela tinha cabelos castanhos, moldura pequena. Ela olhou para mim como se eu fosse apenas uma pessoa. Não é um bilionário, nem um Sterling, apenas um homem que precisava de ajuda.
James assentiu, mais solenemente desta vez. Vamos encontrar lá. Ao anoitecer, uma equipe havia sido despachada para revisar filmagens, rostos de seção transversal e acompanhamento com paramédicos. Enquanto isso, Michael descansou, se você pudesse chamá-lo de descanso. Seu corpo doía em lugares que ele não sabia que poderia doer, mas mais profundo do que a dor física era outra coisa. Fazia anos desde que ele sentiu esse tipo de toque incondicional, urgente e destemido. Isso o trouxe de volta a outro momento. Seu irmão mais novo, Evan, preso em um naufrágio. Michael havia chegado tarde demais. Ninguém parou, ninguém havia nem ajudado. Eles apenas passaram. Michael havia construído paredes depois disso. Empresas, segurança, riqueza, nada disso salvou Evan. Nada disso encheu a cavidade dentro dele. Mas ela parou. Ela subiu na ambulância. Ela ficou. Encontre. Ele sussurrou novamente, para ninguém em particular. Não por obrigação, mas porque algo mudou no momento em que ele abriu os olhos e se lembrou do rosto dela. Não é o nome, nem a voz, apenas a presença dela. A garota que não o deixou morrer. A campainha acima da porta do café gingou suavemente quando Michael entrou. O ar cheirava a canela e madeira velha, com um zumbido baixo das conversas e o assobio das máquinas de café expresso em segundo plano. Ele se destacou imediatamente, terno de carvão afiado, adaptado perfeitamente, um buquê de lírios brancos em uma mão e um longo envelope, escondido sob o outro braço. Ana, limpando uma mesa perto da janela, olhou para cima. Ela congelou. Ele sorriu gentilmente. Você é Ana, certo? Ela assentiu lentamente, os olhos estreitando. Sim, com reconhecimento e descrença. Você é o homem da ambulância. Michael se aproximou, mas não muito perto. Eu esperava te encontrar. Demorei um pouco. Ela olhou para as flores e o envelope cautelosamente. Por quê? Para agradecer, ele disse sinceramente. Para o que você fez. Eu nem conheço seu sobrenome, mas me lembro do seu rosto todos os dias desde então. Fiz o que alguém deveria ter feito, disse Ana endireitando. Você não precisa me agradecer. Ele estendeu o buquê. Por favor, basta aceitar isso. Ela hesitou. Depois pegou as flores sem palavras. Ele lentamente estendeu o envelope. Isso, antes que ele pudesse terminar, ela deu um passo atrás. Não. Michael piscou. É apenas um gesto. Não. Ela repetiu, mais firme agora. Não doaria sangue para uma recompensa. Eu fiz isso porque você ia morrer. Sua mão caiu. Mas você salvou minha vida. E essa vida, ela disse calmamente, não deve começar de novo colocando um preço na bondade. As palavras picaram mais do que ele esperava. Michael, que negociaram contratos de bilhões de dólares, enfrentaram salas de diretoria de investidores cínicos e construíram uma vida onde a gratidão era frequentemente escrita em cheques e bônus. Ele nunca se sentiu tão pequeno. Eu só queria mostrar minha apreciação, ele murmurou. Você está vivo, disse Ana, dobrando a toalha na mão dela. Isso é suficiente. Ele olhou para ela, incapaz de falar. Ela não se encolheu sob o olhar dele. Eu não quero nada de você, Sr. Sterling. Michael ficou atordoado. Ninguém nunca o recusou. Não assim. Não quando a soma dentro daquele envelope poderia pagar o aluguel por um ano. Ela se virou um pouco, pronta para voltar ao seu trabalho. Sinto muito, ele disse finalmente. Eu não pretendia ofendê-lo. Ana olhou por cima do ombro. Você não me ofendeu. Você acabou de me lembrar que a maioria das pessoas pensa que a bondade precisa ser paga. Com isso, ela caminhou para trás do balcão, deixando Michael em pé. Flores aceitadas, o dinheiro recusou. Ele olhou para o envelope e depois o colocou de volta para dentro da jaqueta, intocada. Quando ele deixou de o café, Michael Sterling percebeu algo que ele não sentia há anos.
não de riqueza ou poder, mas de uma pessoa que não pediu. Michael se tornou regular. No começo era apenas café, preto, sem açúcar. Ele sentou-se no canto do café, longe da multidão. O laptop às vezes aberto, outras vezes intocado, mas seus olhos frequentemente vagavam para Ana. A garota com o sorriso cansado, as mãos graciosas e uma presença tão silenciosa, mas aterrina, que nunca mais trouxe flores, nunca mencionou o envelope. Em vez disso, eles conversaram. Tudo começou com pequenas trocas, clima, a corrida da manhã, a máquina de café expresso quebrada. Então, um dia, Michael perguntou: "O que fez você querer trabalhar aqui?" Ana enxugou as mãos em uma toalha, encostou-se no balcão e deu de ombros. "É um trabalho. Depois que a mãe ficou doente, tive que sair da faculdade. Eu estava estudando para ser professor, mas as contas não esperam pelos sonhos." Michael se inclinou, ouvindo sem interromper. "Trabalho de manhãs aqui, tardes na livraria, noites. Ajudo meu irmão mais novo com as inscrições na faculdade de medicina", ela disse, seus olhos brilhando apenas por um segundo. "Ele vai ser um ótimo médico um dia. Você desistiu do seu sonho para o dele." Ela sorriu fracamente. "É isso que a família faz, certo?" Michael ficou quieto por um longo tempo. Então ele murmurou: "Eu tinha um irmão mais novo. Ele morreu em um acidente de carro. Ninguém parou para ajudar." A expressão de Ana suavizou. "Sinto muito. Ele era tudo o que eu tinha", acrescentou Michael, voz baixa. "Desde então parei de acreditar em pessoas." Ana inclinou a cabeça. "E ainda assim, aqui está." Ele olhou para ela, algo não dito passando entre eles. "Eu acho que sua bondade foi a primeira coisa que me fez sentir novamente." Naquela noite, Michael não conseguiu dormir. Ele andou pelas ruas até a chuva começar a cair, macia e firme. Ele se viu do lado de fora do café novamente depois da meia-noite. A rua estava vazia, as luzes diminuíram, a placa fechada balançando suavemente na brisa. Então ele ouviu o mole macio e fora de metal no metal. Era o carrilhão de vento que, pendurado acima da porta do café, ou HAV, agora estava no chão, torcido, uma corda rasgada. O pequeno sino rachou. Michael lembrou-se que fracamente de sua primeira visita, suas notas monótonas marcando sua chegada. Ana havia dito a ele, sem forma, que era a mãe dela. Ele se inclinou, pegou-o com cuidado e o segurou como um segredo frágil. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, ele voltou. O café ainda estava fechado. Ele ficou no degrau, molhado, casaco úmido, dedos cru do frio. Com uma faixa de sua própria fita de bandagem, ele a tinha de um kit de caminhada antigo. Ele recolocou o carrilhão no gancho. O reparo foi desigual, imperfeito, mas mantinha. Ele deixou uma nota, dobrada e presa no quadro da porta. Quando Ana chegou naquela manhã, ela parou. Seus olhos se levantaram para o carrilhão, agora gentilmente balançando a brisa, suas notas irregulares dançando entre gotículas de chuva. Ela o tocou com reverência e depois desdobrou a nota. "Esse som me impediu de perder o meu caminho." Ela ficou muito tempo em silêncio. Os dedos fecharam ao redor da nota. Dias se passaram. Suas conversas se aprofundaram. Ana falou de sua mãe, como sua risada costumava encher a cozinha, como o câncer tomava a voz muito antes de levar seu corpo. Michael ouviu. Ele falou pouco sobre sua própria riqueza ou empresa. Ele queria que ela o conhecesse como homem, não um bilionário, e em algum lugar entre xícaras de café vazias e histórias compartilhadas, algo mudou. Uma noite, Ana sentou-se com ele nos degraus de trás durante o fechamento. O céu foi pintado em roxos machucados e laranja macia. "Fico pensando", Michael disse, "sobre o que você fez, sobre como me salvou, não apenas com sangue." Ana olhou para ele. "Eu não fiz nada de especial." "Sim, você disse", ele disse. Voz crua.
Passei anos construindo coisas, consertando sistemas, resolvendo problemas, mas eu nunca me consertei. E de alguma forma, um estranho em um café o fez. Ela olhou para as mãos. Talvez nós dois precisássemos de economizar. Michael estendeu a mão, colocando gentilmente a mão em cima da dela. Eu nunca imaginei que uma única gota de sangue poderia trazer alguém de volta à vida, disse ele. Mas sim, literalmente e de qualquer outra maneira. E naquele momento tranquilo, nenhum deles falou. Não porque não havia mais nada a dizer, mas porque às vezes o silêncio diz tudo. O sol acabara de começar sua descida, lançando longas sombras no pequeno café, enquanto Michael agitava seu café intocado. Ana limpou o bulto e o balcão, ocasionalmente olhando para ele. Algo sobre sua postura era diferente, tenso, mas esperançoso. Finalmente, ele se levantou e se aproximou. Ana, ele começou, voz mais silenciosa do que o normal. Quero perguntar uma coisa, não como o homem que você salvou, não como cliente, mas como alguém que acredita que você tem algo que esse mundo precisa mais. Ela levantou uma sobrancelha, meio humorada, meio mecânica. Isso parece sério. Michael assentiu. Quero iniciar algo, uma organização sem fins lucrativos, uma rede de hospitais, doadores, voluntários, uma maneira de pessoas com tipos de sangue raros obterem ajuda rapidamente. Eu quero chamá-lo de Life Chain. Ana fez uma pausa, pano congelado nas mãos. Eu posso financiar, ele continuou. Eu posso obter a logística, as parcerias, mas preciso de alguém que entenda o coração disso. Alguém que sabe o que significa dar, não por causa de recompensa, mas porque está certo. Ela olhou para ele, sem saber se deve ser tocada ou suspeita. Você quer que eu ajude você a executar isso? Eu quero que você construa comigo. Ana se inclinou para trás, os braços cruzados. Você é um bilionário, Michael. Você mora em coberturas, tem motoristas particulares, usam ternos que custam mais do que meu aluguel. O que você sabe sobre sacrifício? As palavras pendiam no ar como um desafio. Michael engoliu, olhou firme. Eu sei como é ter tudo. E ainda perder a única pessoa que quis dizer tudo. Meu irmão morreu porque a ajuda não veio rápido o suficiente. Ninguém parou, ninguém tentou. Eu vivi com esse silêncio há anos. Ana piscou, levada de guarda pela crueza em sua voz. Eu não poderia salvar, Lou, Michael acrescentou, mas talvez eu possa ajudar a salvar o irmão de outra pessoa, ou mãe, ou criança. Ana colocou o pano lentamente. E este não é apenas mais um projeto de estimação para sua equipe de relações públicas? Sem pressionar, sem holofotes, eu te dou minha palavra, apenas pessoas ajudando as pessoas. Isso é tudo. Ela o estudou, por mais um momento depois assentiu. Tudo bem, mas fazemos isso nos meus termos. Ele sorriu, alívio visível em seu rosto. Nomeie-os. Sem entrevistas, sem galas de doadores, sem cartões de crédito em troca de doações de sangue. Construímos isso para trabalhar em silêncio. Onde importa. Michael estendeu a mão. Negócio. As próximas semanas foram um borrão. Ana nunca tinha visto o interior de uma sala de reuniões antes, mas agora estava sentada em frente aos diretores do hospital e coordenadores de resposta a emergências. Michael lhe deu espaço, sempre deixando a falar primeiro, sempre apoiando a. Eles chamaram a cadeia de vida do projeto. Cada nó na rede rastreia doadores por tipo de sangue e localização, alertando-os em tempo real se alguém próximo precisasse de ajuda. Os voluntários foram treinados, hospitais equipados, protocolos simplificados. E o mais importante, era gratuito, sem seguro, sem contas, apenas ajuda. Ana se viu acordando mais cedo do que o habitual, ficar acordado mais tarde do que pensava ser possível. E Michael? Ele parecia mais vivo do que nunca. Não por causa da riqueza, mas porque pela primeira vez ele estava construindo algo
que não podia ser vendido. Uma noite, depois de uma longa reunião, Ana sentou-se com Michael sob uma ponte da cidade, onde a primeira unidade móvel da LifeChain estava sendo preparada. O zumbido do equipamento, o brilho suave das luzes LED e o som de um propósito silencioso encheram o ar. Você já pensou? Ana perguntou. Quão diferentes as coisas podem ter sido se alguém tivesse parado para seu irmão. Michael olhou para ela, uma tristeza suave em seus olhos. Diariamente. Ela tocou a mão dele, apenas brevemente. Bem, agora alguém vai. E naquele momento, entre estranhos, não mais estranhos, algo mais quente do que o sangue começou a fluir. O zumbido da conversa ecoou pelo modesto salão comunitário no coração de uma pequena cidade, uma das muitas paradas no tour de LifeChain Outreach. Cartazes alinhavam as paredes, rostos de sobreviventes e voluntários, histórias reais de resgates de última hora e heróis inesperados. No centro de tudo estava Ana, segurando uma xícara quente de chá de jasmim, seus olhos gentis, mas modestos. LifeChain cresceu mais rápido do que qualquer um previsto. Hospitais de costa a costa se juntaram. Dezenas de vidas já haviam sido salvas através do sistema de doadores de resposta rápida. E, no entanto, Ana permaneceu inalterada. Ainda a mesma garçonete que uma vez limpou as mesas e acreditava que essa bondade não estava à venda. Michael estava por perto, observando. Ela estava conversando com uma mãe que doou sangue após o acidente de seu filho. Ana segurou as mãos da mulher, ouvindo com toda a sua presença. Alguém pediu a Ana para dar uma breve conversa. Ela hesitou, depois se aproximou. Não estou aqui porque sou um herói. Ele fez uma pausa e um dia, na parte de trás de uma ambulância, um estranho se recusou a me deixar morrer. Ela era pequena, mal forte o suficiente para se destacar contra as regras hospitalares, mas ela fez. Ela empurrou o medo através de lembranças que a assombraram e ela me deu uma segunda chance. As mãos de Ana apertaram o programa em seu colo. Ela olhou para baixo, bochechas quentes, sem saber para onde isso estava indo. Michael continuou, sua voz estável, mas grossa de sentimento. Essa gota de sangue manteve meu coração batendo, mas o que se seguiu manteve meu espírito vivo. Suas palavras, seu exemplo, sua recusa em aceitar elogios ou dinheiro. Ela me desafiou a viver não apenas como sobrevivente, mas como alguém digno de ser salvo. Ele se afastou do pódio. Eu quero ligar para alguém aqui hoje. Ela não sabe que isso está chegando e provavelmente me repreende mais tarde, mas, Ana Whittaker, você se juntaria a mim? A multidão virou. Ana congelou, olhos arregalados. Um dos voluntários a cutucou suavemente. Ela ficou lentamente, as pernas instáveis, e caminhou até o palco em meio a aplausos crescentes. Quando ela chegou a Michael, ele pegou a mão dela. Oi, ele sussurrou. Desculpe pela emboscada. Ela deu uma pequena risada. Você vai se arrepender se eu desmaiar. Ele riu. Em seguida, voltou-se ao microfone. Todos, isso é Ana. Alguns de vocês a conhecem como a garota que começou a cadeia de vida comigo. Outros como a voz por trás de nossos vídeos de treinamento de doadores. Mas para mim, foi ela quem salvou minha vida. Não apenas dando sangue, mas dando tudo o que é. Então ele deu um passo para trás, respirou fundo e se ajoelhou. O salão ficou completamente em silêncio. Michael puxou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu para revelar um anel, simples, elegante, com uma única pedra de safira. Ana, disse ele tremendo a voz um pouco, você pode não pesar o suficiente para doar uma cerveja completa de sangue, mas seu coração segura mais do que qualquer um que eu já conheci. Você é a razão pela qual acordo todas as manhãs com propósito. Você é minha segunda chance, minha luz, minha casa.
Você quer se casar comigo? Ana ofegou suavemente, lágrimas subindo aos olhos. Por um momento, seu passado passou em sua mente, o quarto do hospital, onde ela não conseguiu salvar seu melhor amigo, a culpa que ela carregava por anos, o medo que ela nunca seria suficiente. Mas isso foi então. Agora, aqui estava ela, em um palco, com um homem que viu tudo nela e pediu nada além de seu amor. Ela caiu de joelhos também, de frente para ele. Ambos se agacharam na frente de centenas de testemunhas. Eu não pude salvar a pessoa que eu amava há anos atrás, ela sussurrou. Mas se amanhã eu for sua esposa, continuarei economizando com amor. O público explodiu em aplausos. As câmeras brilharam, não para tabloides, mas para capturar um momento de redenção, de cura, de algo verdadeiro. Michael deslizou o anel em seu dedo e eles ficaram juntos, de mãos dadas, enquanto a bandeira da cadeia vital se desenrolava atrás deles. Nunca foi sobre sangue, não realmente. Era sobre conexão, sobre as linhas invisíveis que acumulam estranhos através de atos de coragem e cuidado. E naquele momento, Michael e Ana não eram bilionários e garçonetes, não fundador e voluntário. Eles eram simplesmente duas pessoas, vinculadas por status, mas por uma promessa que já havia sido feita em silêncio e agora falada em voz alta para viver um com o outro todos os dias, pelo resto de suas segundas chances. Se essa história tocou seu coração, mesmo um pouco, imagine quantas vidas podem ser alteradas por simples atos de bondade. Ana deu mais do que sangue. Ela deu uma segunda chance, não apenas a um homem, mas para uma alma que precisa de lembrar o que significa sentir, cuidar, amar. Se você acredita em histórias que curam, que mexem algo no fundo de você, então você está no lugar certo. Inscreva-se em Histórias Emocionantes para obter histórias mais poderosas para os contos do coração como este. Bata no ícone da campainha para que você nunca perca um momento em que a compaixão muda tudo. Porque às vezes é preciso apenas um pequeno ato para reescrever a vida inteira de alguém.